Talvez na sua cabeça, sexualidade, Deus, sexo e Bíblia, prazer sexual e doutrina católica são assim coisas completamente distintas, né? Não conversam entre si. Talvez para você o desejo e a atração, até o prazer que você sente ao viver o ato sexual não tenha nenhuma ligação com Deus, com espiritualidade, com igreja. Sobretudo, talvez para você não tenha nada a ver com o cristianismo, porque Jesus não casou, não experimentou o ato sexual aqui nessa terra, ou porque os cristãos são críticos em relação a isso, são moralistas, condenam tudo aquilo que fala de sexo, de sexualidade. Eu não sei o que você pensa, mas eu quero falar aqui nesse vídeo sobre esse assunto. Eu queria muito que você ficasse até o fim, que você não fosse embora, que você escutasse tudo que a gente tem para dizer para você sobre a teologia do sexo ou do corpo. E sem dúvida, se você ficar até o fim, você vai entender que nem a palavra de Deus, e muito menos a igreja, elas nunca condenaram o sexo, nunca condenaram o prazer. Muito pelo contrário. Antes de entrar no assunto, nesse assunto que nós vamos conversar aqui, a teologia do sexo, eu queria pedir que você, que talvez ainda não está inscrito, que o faça, por favor, se inscreva aqui no canal Pessoas, Sexo e Deus, para garantir primeiro que você não vai perder nenhum conteúdo, né, desses grandes temas que nós vamos tratar aqui, que vão fazer diferença na sua vida, e também para que esse conteúdo tenha um alcance ainda maior, alcance mais pessoas. Então, se inscreva, curta, compartilhe esse conteúdo para ele ganhar maior relevância aqui dentro da plataforma. Então, e que história é essa de teologia do sexo? Davi, são duas palavras que não combinam, não tem nada a ver teologia e sexo. Primeiro, eu preciso lhe dizer que esse conteúdo que eu estou prestes aqui a te apresentar foi considerado revolucionário, né, por algumas pessoas, e realmente ele é um conteúdo revolucionário, e você vai entender por que, né, esse conteúdo é revolucionário. Então, a teologia do sexo foi um termo empregado por São João Paulo II na quarta-feira, dia 14 de novembro de 79, durante uma audiência geral, né, quando ele desenvolvia o tema da criação, né, do masculino e do feminino, da masculinidade, da feminilidade, e a capacidade que a pessoa humana, o homem e a mulher, recebem de se fazerem né, essa capacidade que nós temos de vivermos a comunhão e de revelar a imagem de Deus por meio dessa comunhão. Até então, desde que havia começado, né, a trabalhar esse tema da sexualidade, ali no início do seu pontificado, o Papa, né, São João Paulo II, ele chamava esse conteúdo de teologia do corpo. Ele tinha começado há alguns meses, em setembro somente, quando ele se atreveu a chamar essa teologia do corpo de teologia do sexo. E certamente ele provocou um espanto em alguns ouvintes, né, que estavam ali naquele momento, que estavam pelo mundo acompanhando. Talvez, como causou e causa ainda em você. Talvez você já tenha ouvido falar de teologia dogmática, você que talvez frequenta mais a igreja, teologia moral, mas teologia do sexo, né, talvez seja uma novidade para você. Então era uma categoria de teologia bem estranha, né, sobretudo saindo ali da boca de um papa em uma catequese. E assim, gente, por isso mesmo ele sabia que, como papa, ele deveria, naquele momento da história, lançando o seu olhar para o futuro, né, e para as realidades que a sociedade vivia, que a sua igreja vivia, e devia falar de teologia do sexo, devia dar esse conteúdo, ministrar, inspirado pelo Espírito, esse conteúdo para a sua igreja, para a humanidade. E ele devia dizer, ele teve que dizer, né, que aplicar esse conteúdo naquele período, né, com a comunicação que já se tinha, a comunicação que se passava muito melhor pelo mundo, onde também crescia uma visão puramente materialista do corpo, né? Uma visão naturalista, e se atribuía à igreja essa visão naturalista, puramente naturalista, né? A mentalidade contraceptiva estava cada vez mais viva, cada vez mais presente, pregando ali um sexo dito livre. E aí o ensinamento da igreja sobre a sexualidade era entendido como uma condenação do corpo, né? Esse ensinamento duro que condena o prazer, e não é nada disso, né? O Papa quis explicar para nós, de maneira bem paciente, pedagógica, com a teologia do sexo, que o esforço da igreja, na verdade, é unir a pessoa, né? A pessoa que tem sim um corpo, a pessoa que tem uma sexualidade, mas que também tem uma alma e uma vocação ao dom de si, a oferta de si em um ser, né, no seu corpo, alma, espírito, de forma unificada, plena. E, gente, antes de adentrarmos diretamente aqui no tema, né, a teologia do sexo, eu queria dar para vocês algumas curiosidades e informações que eu considero relevantes sobre o autor, sobre o Papa São João Paulo II. Hoje, com os estudos, né, feitos sobre a sua vida, nós sabemos que a teologia do sexo, né, ou do corpo, foi escrita por ele, ainda como Karol Wojtyla, né, ainda como cardeal. Antes de ser eleito Papa, ele já tinha esse conteúdo, uma boa parte desse conteúdo já pronto, né, que ele deu o nome ali de Macho e Fêmea os Criou. Era o título original desse trabalho, e tinha um título alternativo que era O Amor Humano no Plano Divino. E então, uma vez eleito Papa, ele entendeu que não deveria publicar como uma obra sua, né, do teólogo Wojtyla,
mas deveria marcar a igreja, né, o seu magistério, com esta visão da pessoa, né, e da sexualidade humana, a partir do olhar de Deus, a partir do projeto mesmo de Deus. Então ele vai pegar todo esse trabalho, essa obra dele, vai cortar, né, em pequenos fascículos e vai distribuir isso nas audiências de quarta-feira, né, nas chamadas catequeses, né, que ele fazia em 20 minutos. O bispo de Roma, o vigário de Cristo, quis ensinar ao seu povo, quis ensinar ao mundo que o que eles são começa no sexo que cada um recebeu, masculino ou feminino. É interessante que esse ensinamento, a teologia do corpo, é o ensinamento mais vasto e amplo que um papa já fez sobre um tema até hoje, né? Ele falou sobre a teologia do corpo, vocês terem uma ideia, de 79 a 84, fazendo algumas pausas, ali em 81, quando ele sofreu o atentado, no dia 13 de maio, e também em 83, que foi o ano santo da redenção. E diz a lenda que uma vez um dos seus colaboradores ali no Vaticano, nesse período, né, que ele aplicava as catequeses da teologia do corpo, disse para ele: santidade, ninguém entende nada do que o Senhor está dizendo. E ele disse, né, para esse colaborador: ainda não, mas no futuro vão entender. E é realmente esse grande presente para aquele tempo e para hoje é uma profecia, né, é uma grande mensagem, uma grande resposta para os tempos de hoje. Então, como eu disse no início desse vídeo, né, algumas pessoas que escutaram o Papa falar de teologia do corpo, teologia do sexo, ficaram um pouco espantadas, e outros não. Outros entenderam rapidamente o que o Papa estava oferecendo. Eles chamaram de uma revolução, né? Isso é uma revolução, essa teologia do corpo. Revolução não no sentido de colocar em xeque, de questionar o ensinamento tradicional da igreja sobre a sexualidade, sobre o matrimônio, mas pelo contrário, né? São João Paulo II está profundamente enraizado em toda a grande tradição da igreja. Ele quer, na verdade, afirmar aquilo que a igreja já diz há muito tempo sobre o corpo e o sexo. Então, na teologia do corpo, o Papa ele tinha uma intenção, né? Essa revolução, na verdade, que muitos chamaram, sim, a teologia do sexo, é porque ela trazia uma nova perspectiva sobre a união dos sexos, né? Nos leva além de uma filosofia natural do casamento, né? Ou considerar o casamento somente segundo os fins que a natureza parece, né, querer através da união dos sexos, simplesmente gerar vida. Mas ele quis responder uma pergunta, e essa pergunta era: qual era a intenção profunda de Deus ao criar o homem e a mulher como seres sexuados? É por essa perspectiva, por esse olhar, que o Papa São João Paulo II nos deu a teologia do corpo. E assim, não entenda errado, né? Estes dois conceitos eles não se opõem. Deus é também o criador da natureza. Seu propósito se expressa por meio do que a natureza nos mostra. Mas João Paulo II entendeu que ele precisava dizer aos homens deste tempo que o corpo diz à pessoa que antes de colaborar gerando novos filhos para Deus através do ato sexual, o sexo masculino e o sexo feminino, né, o macho e a fêmea, revelam o próprio Deus, sobretudo quando eles vivem a comunhão, mais do que por serem seres inspirados pelo Senhor na sua individualidade, mas sobretudo na comunhão e na unidade que eles vivem. E aí o Papa pega o livro do Gênesis e nos ajuda a entender essa origem do homem e da mulher. Sobretudo ali em Gênesis 1, 26, ele fala que é como se Deus entrasse em si mesmo e decidisse criar a pessoa. E quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele decide ser o modelo para a criação do homem. Ele os criou macho e fêmea. Entendo bem, né? Pelo amor de Deus, entendo. Eu não estou dizendo com isso que Deus tem o sexo, mas que quis criar o sexo, um ser sexuado, o homem e a mulher, que se complementam neles através da unidade que eles vivem. Ele se revela, Deus se revela ali. Isso, gente, é belíssimo. E outro aspecto revolucionário e belo da teologia do corpo é o fato de que é a igreja que fala de sexualidade, né? Isso tudo vem da boca do Papa, né? Para aquela geração que ele falava naquela época e para as outras gerações que virão. O Papa falou de sexualidade, o Papa propagou, né, um discurso sobre a corporeidade, sobre o sexo, sobre o masculino, sobre o feminino, sobre o prazer, não uma visão que oprime a pessoa, que oprime o corpo, ou que fala simplesmente de atração, de desejo, mas que leva a pessoa humana a uma profundidade, a profundidade do seu ser, aquilo que realmente ele é e como ele deve se ver em relação a si, em relação ao outro, em relação a Deus. Então, dadas essas informações, né, trazendo essas curiosidades, vamos agora para alguns aspectos práticos, né, das novidades que o Papa São João Paulo II nos trouxe pela teologia do corpo. O primeiro fato, né, que a teologia do corpo nos trouxe é que o homem e a mulher não são, em primeiro lugar, imagem de Deus porque são dotados de espiritualidade, mas porque são seres capazes de comunhão. Nos disse São João Paulo II: o homem tornou-se imagem e semelhança de Deus não só pela sua própria humanidade, mas também pela comunhão que o homem e a mulher formam desde o início. Ele é essencialmente imagem de uma insondável comunhão divina de pessoas. Trazendo esse dado, o Papa São João Paulo II nos mostra que esse negócio de
individualismo, né, de cada um trazer a sua verdade, cada um defender a sua própria verdade, não revela tanto a imagem de Deus, né? Essa dignidade que o homem traz é sobretudo quando ele se oferta, quando ele se dá, quando ele dá da sua pessoa ao outro e recebe o outro como ele se oferta, né? É nessa capacidade de comunhão que o homem expressa de forma bela, de forma plena, o seu ser, né? Imagem e semelhança de Deus, na capacidade de se comunicar ao outro na sua verdade. Uma segunda ideia, também ali, fundamental da teologia do corpo, é que no plano original de Deus, a união nupcial do homem e da mulher pelo corpo é sinal original e efetivo pela qual a santidade entra no mundo. E que santidade é essa? Toda a criação foi feita para revelar o ser de Deus, né, a sua santidade. E no centro deste sacramento da criação, que revela o próprio ser de Deus, há um matrimônio, existe ali um matrimônio que se torna assim um sacramento primordial, né? Um primordial na medida em que ele é a expressão privilegiada do próprio mistério do ser trinitário que é Deus. E aqui eu acredito, usando esse termo primordial, acho que é importante esclarecer, quando São João Paulo II, ali na teologia do sexo, na teologia do corpo, ele usa esse termo para falar do sacramento do matrimônio, ele não quer dizer com isso que o sacramento do matrimônio é o primeiro dos 7 sacramentos, nem no sentido cronológico, nem no sentido de importância, de primazia. O primeiro é o batismo, sabemos disso, né? Ele que nos inicia, ele que nos traz as graças da salvação de Cristo. E o segundo, na ordem de importância, no sentido ontológico, é a Eucaristia. A Eucaristia que é fonte ápice de toda a vida cristã, né, para poder retomar essa expressão do Concílio Vaticano II. Sobre essa expressão, né, do matrimônio ser esse sacramento primordial, diz o Papa São João Paulo II: constitui-se um sacramento primordial entendido como sinal que transmite eficazmente ao mundo visível o mistério oculto em Deus, desde toda a eternidade. E este é o mistério da eternidade. Uma terceira ideia da teologia do corpo, né, trazida pela teologia do sexo, é o sinal do casamento visto à luz das origens, né, nessa perspectiva de Deus, Criador, né, esse casamento que é o protótipo, né, de todos os sacramentos. O que se deve entender como protótipo dos sacramentos? Se deve entender que toda a obra da redenção, de salvação realizada por Cristo, tem nos sacramentos o seu transbordamento. E nos sacramentos, em todos eles, existe ali a imagem esponsal da aliança do Cristo, esposo, que se dá à sua igreja. E sua esposa, que o recebe e se esforça em se dar também a ele. E esta aliança tem sua referência na aliança original do homem e da mulher. De forma primeira, Deus quis revelar de forma primordial o seu próprio ser. Por isso, nos disse São João Paulo II, todos os sacramentos da nova aliança encontram, de certo modo, o seu protótipo no matrimônio, como sacramento primordial. Gente, é belíssimo entender isso, né? Isso que a teologia do corpo traz à igreja. Essa compreensão profunda, né, da dimensão nupcial, da dimensão nupcial da nossa relação com Jesus esposo. Todos nós. Com isso também, tanto através da teologia do sexo, como através do seu trabalho, no trabalho de São João Paulo II, para mostrar os méritos e virtudes de casais normais que se decidiram por sua vocação, se decidiram em serem santos, São João Paulo II tirou, né, da cabeça dos católicos aquela ideia de que o sacramento do matrimônio vem por último, né, e que as pessoas que vivem o ato conjugal, que têm prazer, né, ali no ato conjugal, na união dos corpos, nunca poderiam ser santas, né, ou mesmo se inspirar ali na santidade, desejarem a santidade. Ali na grande analogia, né, apresentada por São João Paulo II, como ele chamou, né, a grande analogia de Efésios 5, ele nos recorda o grande mistério apresentado por São Paulo, né, um mistério que se refere tanto ao casamento humano, como também ao casamento redentor de Cristo e a Igreja. Ele faz essa analogia, né? Diz que não é simplesmente uma metáfora, uma comparação, mas existem aspectos dessa relação de Cristo com a Igreja dentro do próprio matrimônio. Gente, que maravilha, né? Assim, não dá para... Assim, até poderíamos, mas não queremos alongar tanto esse vídeo aqui, por isso a gente vai também fatiar os conteúdos da teologia do corpo, trazer por temas aqui. Agradeço você por ter ficado até aqui, até o fim desse vídeo. Comente aqui, diga o que você achou e nos vemos no próximo, tá bom? Não esqueça de compartilhar também com outras pessoas esse conteúdo. Tchau, tchau.